Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao curso sobre a nossa campanha de vendas, né? Então, eu montei esse material aí para conseguir desenvolver com vocês. Até peço desculpas porque hoje já é dia 8 de maio, né? E a gente está entregando esse material, mas é devido a toda essa correria que a gente está vivendo, de ajuste das academias, de abertura e até mesmo de entender essa nova plataforma aqui que a gente montou para desenvolver os cursos para vocês, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a campanha de vendas. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque vocês vão ter esse vídeo aqui durante 48 horas para vocês acessarem, tá? Então, a partir de segunda-feira, né, ele está no ar, vai ficar até quarta-feira para vocês acessarem ele. E eu preciso que vocês respondam um questionário após ele sobre tudo que a gente conversou. É uma forma da gente também entender se vocês conseguiram captar bem o conteúdo e não saiu com nenhuma dúvida, tá? Então, tudo que vocês forem olhando aqui, eu peço que vocês anotem, porque é bem importante, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a campanha é sobre esse cenário, né, do que vem se apresentando aí, o que a gente vem estudando em relação a coronavírus, a Covid-19, a como as empresas vão responder nesse período. E uma das coisas que a gente tem visto está dentro desse quadro de faturamento, né? Em média, aí, as empresas estão tendo uma queda de 30% a 50% de queda na receita. E esse é um estudo do Sebrae de várias categorias, não só da categoria do fitness, do varejo, do serviço. E então a gente tem aí um cenário nesta média, né? Mas pensando nesse cenário, tá? E tentando ver o lado positivo da coisa, eu trago para vocês alguns dados. E aí eu trago um dado, por exemplo, que saiu no Ministério da Saúde, tá? Brasileiro, mostrando que a obesidade e estar acima do peso é um dos grandes indicadores de problemas relacionados ao Covid-19. Né? Então, por exemplo, no Reino Unido, 70% dos internados pelo Covid-19 e pelo coronavírus são obesos ou acima do peso. Cara, isso nos traz um cenário muito importante do que as pessoas precisam se mexer, as pessoas precisam fazer atividade física e mudar o seu estilo de vida. E aí é que a gente entra. E vocês, como consultores de venda, é o que eu sempre digo, né? Vocês não são passadores de preço, vocês são consultores. Então, vocês têm que entender qual que é o problema do cliente para poder entregar a melhor solução. Quase sempre a gente sabe que grande parte quer emagrecer e tal, então entra muito nisso, né? Que o coronavírus vai nos dar uma oportunidade de mudar o hábito de vida das pessoas, tá? Então, aqui eu trago também, ó, por exemplo, a Sociedade Espanhola fez um resumo das evidências científicas e constatou que pessoas com sobrepeso ou obesidade infectadas pelo coronavírus têm os piores índices de sobrevivência. Ou seja, quem menos sobrevive dentro desse cenário do Covid-19 são as pessoas que estão obesas ou com sobrepeso. E a gente também entende ali embaixo, eu coloquei para vocês darem uma olhada, as relações que a obesidade tem com a Covid-19. Devido a uma célula, que é aquela proteína super expressa da sua membrana, né, o ACE2, que sabemos que nos obesos ele se encontra em maior número, é a via de entrada do coronavírus nas células do sistema respiratório. Então, que as pessoas com sobrepeso, esse tecido pode atuar como um reservatório da Covid-19. Então, é mais um argumento para mostrar que, cara, precisa mudar o seu hábito de vida ou a gente vai ter inúmeros casos e quase sempre voltados nessas pessoas que são mais obesas, tá? Então, queria trazer esses dados para vocês entenderem aí o real cenário. Tá, mas Felipe, beleza, e aí? Tu tá falando aí um monte de coisa sobre cenário, dizendo que obesidade mata, e mata mais ainda agora na época de Covid-19, né? Então, mas a gente quer saber da campanha de maio, né? Foi por isso que a gente acessou esse vídeo. Então é por isso que eu trago para vocês a nossa campanha. Acho que todas vocês já sabem, né? Nós tentamos bater muito numa pegada do exercício bem, tá? Então essa pegada solidária, a gente trabalhando com preços menores, né? Então R$ 69,90 é um preço que a gente não tem de praxe nas nossas academias e a gente está trabalhando com esse preço, então tá super atrativo. E o mais interessante é que quem quiser fazer a migração para o plano Gold, tá?
vai ter revertido em cesta básica. Então, esse sempre vai ter que ser o discurso. Você não quer fazer um plano Gold onde você tem a possibilidade de estar ajudando com a doação de uma cesta básica. Você vai estar exercitando bem. E aí, nessa hora, vocês mostram essa arte para o cliente, né? As formas de pagamento desses planos nesse mês é cartão de crédito em 12 vezes e o boleto 1 mais 5. Ah, mas e o recorrente? Neste mês a gente está sem recorrente, tá? Como a gente precisa fazer um aumento da receita, a gente vai focar nesses planos que nos dão mais receita no momento. Então, plano Usina R$ 69,90 e o plano Gold R$ 99,90, ambos no modelo anual, tá? E de novo, todo Gold é revertido em cesta básica. Só para vocês terem uma ideia, nessa primeira semana a gente teve uma venda de 15 planos Golds, então vão ser revertidas 15 cestas básicas nessa primeira semana já para a Cruz Vermelha Brasileira que fica sediada em Porto Alegre. Além disso, vocês sabem que a gente está tendo as nossas campanhas de alimento, né, em todas as unidades, então divulguem isso, mostrem isso para o cara que for visitante, para mostrar o quanto a nossa marca está engajada com o processo de auxílio, de ajuda, tudo mais, tá bom? E aí aqui eu venho com o texto da negociação, tá? E aí eu quero mostrar para vocês como é que vocês precisam conduzir uma negociação num momento que nem esse, desse mês de maio, tá? Então vocês sempre falam sobre essa questão da obesidade do coronavírus, por isso que eu trouxe esse dado para vocês. Então quando vocês sentarem para mostrar para o cliente, é mostrar para ele que, então, né, como tu sabe que devido a essa questão toda do coronavírus, os índices onde teve maior problema foi com as pessoas que tinham sobrepeso ou que estavam acima do peso. Então, por isso que é bem importante a gente estar se mantendo super saudável, né? Ressaltar todas as medidas de saúde que a gente está tendo, então mostrar para esse visitante, quando tu está fazendo ali aquele tour, como é que está sendo isso, que está todo mundo de máscara, que a gente tem álcool espalhado pela academia inteira, que todo mundo está entrando na academia e está sendo aferido, está vendo se está com toalha, máscara. Mostra isso para o cara que está querendo conhecer a academia, tá? E também no cara que tu está fazendo o contato via CRM, ou seja no WhatsApp, ou seja no telefone. Mandem aquele vídeo que eu gravei, que é eu apareço falando, né? Então mandem aquele vídeo para os clientes através do WhatsApp quando vocês falarem com ele para mostrar que a academia tá cuidando muito bem disso. A gente tem que comentar sobre o que a gente fez aí do Usina Mais também. É interessante vocês falarem que a Usina, se preocupando muito com o cliente nesse período que estava parada, disponibilizou aulas ao vivo, online. Foi a primeira academia a fazer isso dentro da quarentena. Então, fomos pioneira nisso, né? Então, isso só mostra o quanto a gente está engajado com o nosso cliente e sempre muito preocupado com o bem-estar desse cara. Então, também é importante vocês mostrarem. Aí, se vocês quiserem até mostrar um Instagram para ele dar uma olhada, enfim. E não menos importante é mostrar que mesmo com a questão econômica afetada, a gente manteve o quadro de atendimento com profissionais qualificados e formados, tá? Então a gente tem em todo o nosso horário de atendimento um professor formado atendendo juntamente com alguns estagiários. Muitas academias nossas concorrentes estão mantendo apenas no quadro estagiários para atender. E nós não, a gente está mantendo professores formados, ou seja, a qualificação do nosso atendimento é primordial dentro da nossa academia. Então, isso vocês têm que salientar muito bem para que todo mundo também tenha esse conhecimento, tá bom? E aí, depois que vocês fecharem o plano, cara, isso aqui é bem importante. É sempre ressaltar a escolha e parabenizar o cliente, né? Então, é tipo, parabéns pela escolha. Acho que você está fazendo uma excelente opção em vir para a Usina. E aí, nessa hora, você dá um free pass para que ele convide um amigo. Então, aí você, aproveitando que você está fechando conosco, vou te dar um free pass para você convidar um familiar, um amigo para vir conhecer a academia e também, de repente, conseguir melhorar sua qualidade de vida, sua saúde e tudo mais, né? E aí vocês têm que fazer um pós-venda muito bem. Então, daqui a 2, 3, 4 dias, vocês vão ligar para esse cara, ou uma semana, e vão perguntar para ele, tá tudo bem e tal. E aí, você trouxe alguém naquele free pass que eu lhe dei de presente? Então, sempre perguntem sobre isso e coloquem lá no caso ele tenha indicado alguém e tal, para que de repente vocês já peguem e já liguem para esse cara. Ah, falei hoje com o fulano e ele me disse que você veio e gostou e tal. Então, o que você está achando? Vai começar de vez? Qual que é a sua ideia? Então, gente, é vocês terem esse tino comercial de fazer a coisa acontecer, a roda girar. Porque se vocês trabalharem com as indicações, a gente sabe, hoje o nosso melhor marketing que existe é a indicação. A gente sabe disso. Então, quanto mais a gente desenvolver isso dentro das nossas equipes e em vocês, melhor é. Então, é tipo, trabalha muito com a indicação. E quando tu ligar
para essa indicação, para esse cara do Free Pass, cara, tu falar no nome do amigo dele já tranquiliza ele. Então, falei aqui com o Felipe, ele me disse que tu veio treinar com ele e tal, e aí, gostou? E vai começar quando? Então, tu quebra gelo muito mais fácil, tu se mostra muito mais próximo do cliente quando tu faz isso, tá? Então, seriam essas as questões aí que eu teria para falar para você sobre a campanha, galera. A gente tem bastante coisa, temos que falar bastante aí sobre a questão do Covid-19 e a relação dele com a atividade física e bater muito no nosso preço. R$ 69,90 para fazer musculação nunca teve esse preço, tá super barato. Então batam bastante nisso para a gente poder desenvolver, tá? As nossas ações de marketing já estão rodando, né? Então aí vocês têm as imagens, a gente tem essas 3 imagens aí, vai ter mais aí até o final do mês, então a gente está sempre desenvolvendo o marketing e a gente mudou algumas coisas, tá? Antes nós trabalhávamos com uma estratégia de marketing mensal e a partir de agora a gente está começando a trabalhar mais diariamente e localizado aonde precisa da demanda, tá? Por que eu falo isso? Diariamente o pessoal do marketing da empresa está sendo alimentado com os números, tanto de visitantes quanto de vendas, e com isso a gente consegue traçar estratégias. Por exemplo, na Boqueirão, era uma academia em que a gente estava entendendo que o cenário dela tinha muita academia fechada na redondeza, então a gente veio com essa arte da sua academia está fechada, veio para a usina, para tentar captar gente dessas academias que estão fechadas e aí elas pegarem e migrarem para a usina, né? Então, por exemplo, em Caxias, a gente está entendendo que os nossos alunos estão com dificuldade de voltar, estão com medo, alguma coisa assim. Então, a gente está criando ações de marketing para desenvolver no nosso aluno essa segurança em relação a isso, né? Então, para isso, galera, eu preciso só de uma atenção de vocês em relação a isso aqui, ó, tá? Que é o controle do BV. Quando o cliente chega na academia, essa pergunta é muito importante. Como que ele conheceu a academia? Então, vocês precisam sempre fazer essa pergunta e já botar ali bonitinho. Por quê? Com isso, eu consigo traçar esse relatório aqui de baixo. Como conheceu a academia e ele já me dá vários números. Com isso, eu consigo sentar com a Gi e também desenvolver alguma... Por exemplo, na Canoa Centro, tá? Em maio, onde a gente mais tem é passando na frente. Ou seja, a gente pega muita pessoa caminhando. Será que na Canoa Centro a gente não precisa melhorar a nossa mídia lá na calçada? Colocar alguém entregando free pass, alguma coisa desse tipo? Porque a gente está vendo que naquela academia ali é o maior cenário de prospecção. Então, em cada academia a gente tem esse cenário. Só que se vocês não fizerem isso muito bem, a gente não consegue ter esse controle e isso fica prejudicado. Então, eu peço que vocês façam isso com o maior zelo possível, tá, pessoal? Para a gente conseguir melhorar aí dentro desse cenário. Acredito que é isso, tá, galera? Da campanha de maio, desejo boas vendas para todo mundo. Espero que vai ter aí agora algumas perguntinhas para vocês responderem. Me coloco à disposição. Quem não tiver as artes ainda para divulgar, não tem o vídeo ainda sobre os cuidados que a gente está tomando, me chama no privado que a gente vai estar passando isso para vocês, tá bom? Um bom maio para todo mundo. Esperamos que no final do mês, na nossa reunião, a gente possa estar parabenizando muitos aí com meta batida, com dinheiro no bolso. E, de novo, eu me coloco à disposição para ajudar vocês o tempo inteiro. Forte abraço, boas vendas.